horas são, Daniela Prata? São 6 horas e 37 minutos. Atenção, a partir de hoje, a via que dá acesso ao Vale do Ogunjá será interditada para obras de recuperação dos pilares do viaduto Chico Mendes ali na Bonocó. A interdição dizem que vai até o dia 10. Os motoristas devem usar como via alternativa uma via paralela à principal, que segundo a Transalvador está sim devidamente sinalizada. A Transalvador garantiu que o acesso ao Ogunjá não será prejudicado e que em caso de emergência ou acidente com vítimas, as pessoas podem e devem ligar 118. A ligação é de graça. Portanto, fique atento. Se você quiser informações do trânsito também, você pode acessar o itapoaonline.com.br. Até agradeço a tantos e-mails, a tantas respostas que nós recebemos a partir da NET, viu? E falando em trânsito, abastecer o carro está mais caro, não só na Bahia, mas em todo o Brasil. O aumento do preço do etanol, do álcool, fez também subir o preço da gasolina. E esses valores abusivos tem prejudicado. E como tem prejudicado a população? Veja aí com Walter Lima. Com o etanol custando cerca de R$ 2,40 em Salvador, muitos motoristas resolveram deixar de usar o combustível. Pela média aí, se você for abastecer com álcool, não vai compensar. Agora eu pergunto, como é que vai ficar aqueles carros, né, que compramos no Motorflex? Ficou numa questão assim que só quem perdeu realmente é o consumidor. Tá muito caro, R$ 2,39 não tem condições. O carro dele só faz 7 km por litro, no máximo, né, com ar. E aí? Gasolina pelo menos faz 10, 10,5. O aumento do preço do etanol puxou para cima também o valor do litro da gasolina. O reajuste levou o consumidor a refazer as contas. Pelo que eu ando, antes era em torno de 250, agora é mais ou menos 350. E agora, ainda mais agora com a gasolina, que antes dá para colocar álcool. Mensalmente, no meu orçamento, eu tinha uma despesa de R$400. Hoje, depois do aumento, eu tenho em torno de R$450 a R$470. E pesa, no final do ano a gente faz a conta e isso faz uma grande diferença. Para os especialistas, o preço do litro de etanol não deve baixar tão cedo. Além da entre-safra, a crise na Índia, maior produtor de açúcar depois do Brasil, elevou o preço do derivado da cana. Com isso, os produtores brasileiros passaram a atender o mercado que antes era dos indianos, prejudicando ainda mais a produção de combustível. Este consultor em agronegócio, com mais de 50 anos de experiência, explica que a produção brasileira não vai aumentar este ano. Segundo ele, só algumas mudanças no tipo de cana cultivada e no parque industrial podem aumentar a produtividade e, com isso, puxar o preço do etanol para baixo. Se o álcool hoje em dia está quase ao preço da gasolina, não há condição, não tem futuro para ele ser usado como combustível. Muito embora esse ano eu não vejo como isso mudar. Enquanto nada acontece, muitos motoristas já começam a pensar em deixar o carro na garagem. Estou pensando seriamente em andar de ônibus mesmo, viu? Porque tá insuportável esse custo. Eu trabalho na paralela, eu estou indo e voltando toda hora, não tem como abastecer esse valor. Você está vendo como o transporte de massa podia ajudar a gente? Tá troféu joinha o preço do combustível, tá? Tá legalzinho, tá bonzinho para você? Tá gostando? Vamos ouvir o presidente do Sindicombustíveis sobre as razões do aumento nos preços do etanol e da gasolina. Falta álcool no Brasil todo. Particularmente na Bahia, a situação é mais difícil, porque a Bahia é importadora. Todo o nosso álcool, ou quase todo, vem de fora do estado. Nesse momento, nós dependemos de São Paulo. São Paulo está na entre-safra e a situação é dramática. É tão dramática que hoje nós estamos importando álcool de milho dos Estados Unidos. O que isso significa? Significa que durante a vida inteira nós dissemos que o álcool de milho era o grande concorrente que nós tínhamos, era o grande vilão, era o nosso inimigo número 1 no mercado internacional. E de repente a gente está trazendo aquele inimigo para dentro de casa. Pra vocês terem uma ideia, era proibido que isso fosse feito. Teria que ter uma regra especial definida pela Agência Nacional de Petróleo. A Agência Nacional de Petróleo aceitou, definiu e aí trouxeram esse produto para dentro do país. Há necessidade de trazer o álcool de milho diante do problema que nós estamos vivendo? Porque a quantidade que se mistura com a gasolina, que é 25%, a quantidade que nós temos dentro do cenário nacional não é suficiente para mistura, já que está se vendendo muito mais gasolina do que há 13 meses atrás. E o próprio etanol que é vendido separadamente, que é vendido à parte, também tem
dificuldade de ser comprado porque não existe o produto. Na verdade, os usineiros, um pouco atrás, resolveram, em vez de fabricar etanol, fabricar açúcar, que era muito mais vantajoso para vender no mercado internacional. Por que a gasolina não baixa, então, o preço, já que está vendendo mais do que vendia 3 meses? Não baixa o preço porque o preço está aumentando. Quanto mais você aumenta o anidro dentro da gasolina, o anidro mais caro faz com que o preço se eleve. O preço da gasolina tem que elevar porque nós estamos colocando mais anidro dentro da gasolina com um preço mais caro. Existe uma outra situação que é interessante, é a possibilidade de se mexer na mistura. Se o governo conseguir importar gasolina no exterior, aumentar a estocagem de gasolina, o que é que vai acontecer no cenário interno nacional? Vai aumentar o preço da gasolina aqui dentro. Porque quanto maior for a quantidade de gasolina pura dentro da própria gasolina, maior será o preço. Porque, de qualquer maneira, hoje, o preço da gasolina pura ainda é maior do que o preço do álcool anidro. As explicações são muitas. Agora, tu já reparou uma coisa? Sempre nós, consumidores, nós, trabalhadores, somos os responsabilizados. Porque o preço da gasolina já vai fazer um efeito cascata. Tudo mais vai aumentar, obviamente. Então, sempre é o consumidor que tem que pagar o pato. Sempre o repasse, né, do prejuízo vai para quem? Para o meu, para o seu, para o nosso bolso. Isso é justo? Pelo amor de Deus, minha gente. Olha, se você quiser escrever sobre esse ou quaisquer dos assuntos, por favor, use o e-mail danielaprata@tvitapoam.com.br. Se quiser ligar para cá pedindo reportagem, para falar de flagrantes, de acontecimentos na sua comunidade, 3486-3135 é um canal, uma ligação, sabe, que a gente quer fazer direta com você, telespectador. A gente está aqui para atender você, que é quem nos assiste, quem nos permite entrar na sua casa. Agora eu queria saber de você também, o que acha desse caso? A menina de 17 anos, foi detida, acusada de assassinar a suposta amante do marido. O crime foi no bairro da Paz, quarta-feira. Ela ainda teria tentado matar o bebezinho de 2 meses que o marido teve na relação extraconjugal. Ela matou Manuela Lima da Silva a facadas, foi presa em flagrante pela polícia. O enterro de Manuela Lima da Silva, que deixou o bebezinho órfão, foi ontem. Olha aí, a Manuela, essa é a moça que foi morta, né, Catarina? O bebê foi enterrado ontem, ou melhor, o corpo da mãe foi enterrado ontem, com atraso por problemas na liberação do corpo. Ela tentou matar o bebê, mas não conseguiu, matou a mãe. Parentes e vizinhos da menina se emocionaram muito, chegaram a desmaiar no velório. O crime foi quarta-feira de manhã cedo. Segundo a delegada responsável, a jovem sabia da traição do marido há 2 meses. E há 2 meses tinha cometido um atentado contra a Manuela, que Manuela na época estava grávida, prestes a parir, com 7, 8 meses de gravidez. Por causa do ataque, o menino nasceu prematuro. Na quarta-feira agora, ela tentou de novo matar a mãe e o neném, esfaqueou Manuela, que ainda foi levada para o HGE segundo a delegada, mas não resistiu. Olha aí, o povo passando mal durante o velório. A jovem traída foi presa em flagrante, encaminhada para o HGE, porque depois foi espancada por populares na rua onde morava, porque o pessoal fica revoltado com uma coisa dessas. O marido da autora está sendo procurado para prestar esclarecimentos sobre o bebezinho. Oh, meu Deus, que Deus acompanhe, proteja, guie, sustente esta criança, esta família. O bebezinho ficou órfão de mãe. Morreu dessa maneira cruel, olha aí o local do crime. A gente ainda não tem informações sobre o que vai ser feito com o neném, quem vai ficar com a guarda, quem vai tomar conta, ou até mesmo o estado de saúde dele. O que sabemos é que ele sobreviveu, graças ao bom Deus. Escreva para mim, dizendo o que é que tu acha disso, danielaprata@tvitapoam.com.br. Quer saber pior? Depois de matar, a jovem comemorou a morte. Segundo testemunhas, comemorou o assassinato de Manuela. Ficou até tarde sentada, contente e feliz por ter conseguido matar Manuela. Dá para entender, certamente, porque é que esse rapaz, né, segundo as informações, arrumou outra pessoa na rua. A mãe da vítima contou como tudo aconteceu. Vamos ouvir. Depois que ela descobriu da gravidez, ela começou uma perseguição sem parar, mas a gente não pediu nada a ele, não exigiu nada dele, eu mesmo porque eu não tinha conhecimento dele, não conhecia ele. Minha filha, assim, se envolveu pelos escondidos sem eu saber. Quando ela veio me dizer, foi quando ela estava grávida. E aí, quando eu descobri a gravidez, eu também não quis que ela tirasse, mesmo ele querendo.
E aí ela começou a perseguição, quando um dia ela me chamou para confirmar que alguém tinha dito a ela que minha filha estaria grávida dele e o filho era dele. Ela veio a mim para procurar saber se realmente era dele. Eu confirmei a gravidez, o filho era dele. Inclusive, 3 dias antes de ela cometer esse fato, minha filha passou a filha no colo, na praça, e ela pegou e falou: vou matar você e sua filha. Dessa semana não passa. A adolescente, que é mulher do rapaz com quem a sua filha se relacionava, sempre, depois da gravidez, vinha sempre ameaçando. Sempre. E 3 dias antes, ela avisou a minha filha. E não ia passar dessa semana, ela ia cometer o homicídio. Ia matar minha filha e a filhinha dela na tentativa. E ela deu a facada em minha filha. Ela tentou também dar a facada na criança e não deixaram. E quando sua filha estava grávida de 7 meses, ela chegou a agredi-la. Tentou também, agredir também. Ela tirou a vida da minha filha quando minha netinha estava completando 2 meses. Minha neta é a cara dele, eu amo minha neta e vou criar minha filha com todo o amor do mundo. Porque mesmo porque ela levou minha filha deixou uma netinha linda. Vou criar a Lohaninha. Porque a minha filha, a única coisa que eu quero nessa vida é justiça. Vem cá, vem, mulher, um abraço nessa mãe, nessa avó. Está escrito assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nenhum mal cairá sobre tua tenda, porque darás ordens aos anjos para que te guardem todos os teus caminhos. E somente com teus olhos verás a recompensa dos ímpios. Está escrito. E assim seja. Agora vamos ouvir o que dizem os amigos e parentes de Manuela, a mãe do bebê que foi assassinada. Era uma pessoa ótima, todo mundo gostava dela, ninguém tem o que recha dela, o que dizer, entendeu? E o que aconteceu foi uma fatalidade. Uma menina alegre, né? Na verdade, todo mundo lá no bairro que ela morava gostava dela. E que seja feita justiça. É o que a gente espera. Falando em justiça, depois de cometer o assassinato, as informações das testemunhas é de que a acusada ficou comemorando a morte de Manuela. Veja o que diz a delegada responsável. Foi um crime passional e, pela versão da mãe da vítima, foi um crime premeditado, porque, inclusive, ela já tinha tentado matar essa vítima antes. Provavelmente o ciúme ou raiva, porque, pelo que consta, a vítima já não estava mais se relacionando com o companheiro dela. Ele já tinha se afastado. Então, talvez por raiva, por ter nascido uma criança, então pode ter sido isso que a levou a se vingar. Quando a Manuela veio a confirmar que morreu mesmo, inclusive os vizinhos contam, a mãe aqui, que ela ligou o som alto como se estivesse comemorando. Isso, que ela em casa pela manhã ligou o som alto e como se estivesse comemorando a morte da menina. Vamos ver o que ela vai festejar na cadeia. Que em casos assim é tipo pedofilia, tipo estupro. Em casos assim, a delegada tem que separar também. Porque se as outras presas souberem que ela tentou matar um bebezinho com uma facada, um bebezinho de 2 meses pequenininho, acabou, né? E a delegada não pode permitir. Vamos ver se na cadeia ela vai fazer.